地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, pessoal, beleza? Bora aí para nossa segunda aulinha de semana 12, indutância e energia magnética. Basicamente aqui a gente vai falar, vai ver como você pode implementar a ideia, digamos, de armazenar energia num campo magnético, né? Bem, seria o análogo a um capacitor, né? Só que como é que o capacitor é mais ou menos simples de entender, porque de forma estática, né? Você pode botar carga Q, carga menos Q lá e isso cria um campo elétrico. Você entende que ele tem energia armazenada, né? Porque o E quadrado é uma densidade de energia. Agora, o campo magnético armazenar é um pouco diferente o conceito, porque o campo magnético você vai precisar de cargas paradas, não cria um campo magnético, né? Então, você vai precisar de uma correntezinha. Então, como é que a gente faz isso, né? Essa é a ideia de um indutor, né? Indutor é um jeito de armazenar campo magnético, né? Ou energia associada ao campo magnético. Então, porque sabe que B quadrado é a densidade de energia magnética. Aqui não é Harry dessa vez, né? É Height mesmo, capítulo 11 e 12. Achei melhor do que o Griffiths nesse ponto aqui particular, né? Então vamos embora. A gente vai falar sobre autoindutância, que é indutância, né? O indutor, né? O conceito do indutor. Esse auto é porque a gente vai falar de indutância mútua também, né? Esse aqui quando ele cria indutância nele mesmo, né? Mas ele pode criar indutância nos outros. Esse autoindutância, eu acredito que na regra gramatical vigente é junto mesmo, porque o auto meio que cola tudo, tipo automóvel, né? Heróico perdeu o acento, mas herói não. Eu acho que é isso. Isso que eu botei, não botei hífen aqui. Aí, indutância mútua, né? E indutância em série paralelo, aqui é meio diferente de capacitor e resistor, porque aqui, digamos, o paralelo é meio aproximado. Não existe um indutância em paralelo, não dá para criar um indutor equivalente, né? Mas aqui numa certa aproximação dá. Em série não, em série é ok. E aí a energia magnética, como é que bota dentro desse contexto? Então bora, você vai entender durante o vídeo. Então a ideia de autoindutância é assim, você supõe que você tem um circuito, né? Então você tem uma corrente elétrica fechada, né? Esse cara roda alguma coisa, depois volta para o mesmo lugar. Então essa corrente cria um campo magnético, né? Que obedece Biot-Savart. Então você vai ter, digamos, uma espira, esse cara cria um campo magnético, né? Então esse campo magnético, ele fura, digamos, ele cria um fluxo magnético dentro da própria espira, né? Essa aqui é mais ou menos o conceito de autoindutância, está aqui, né? Então, digamos, a gente vai analisar o fluxo magnético, né, criado digamos, como é um circuito fechado, ele pode ser encarado como a borda o circuito em si, né, como a borda de uma superfície, né? Então ele mesmo vai criar um campo magnético que fura essa superfície, né? Então é essa daqui, digamos, um alto fluxo magnético, né? Então esse fio aqui que a gente vai usar, acho que todo nesse vídeo, é sempre isso, né? Ou, pelo menos quando eu estou falando que é autoindutância, você pode falar de um no outro. Mas aqui é sempre esse B criado pelo circuito furando o próprio circuito, né? Então essa área daqui é a área cuja borda dela é o circuito, é essa C aqui. Esse C é a borda desse S. Mas qual é a ideia? Porque eu estou deixando esse I aqui, a corrente, evidenciando, é porque Biot-Savart, aqui está o resultado de Biot-Savart. Então no ponto X, beleza, você vai lá, vai integrar esse cara. Então esse cara aqui vai ser função de X, né? O X' depende do circuito. E a questão é que esse cara é linear em I.
né? Isso aqui é a parte importante. Assim. E depois você vai integrar isso na superfície, né? Então você vai integrar depois esse cara aqui em x, né? na superfície cuja borda é esse caminho C. Então quando você integrar esse cara em x, o resto vai dar número, né? Você vai integrar o x. Então isso aqui vai dar um número, vamos dizer, um número, né? Tem dimensão, né? Vamos dizer assim, um número, vezes a corrente, vezes o i. Claro, vai ter esse zero e tal, e por aí vai. Então, eu quero dizer que isso aqui vai ter alguma coisa que não tem a ver com i vezes i. Né? E isso daqui que sobra, digamos, é número, no sentido que não depende de mais nada. Né? Vai ser coisas aqui que dependem da estrutura com essa integral depende do circuito, né? Então isso aqui vai depender da estrutura do seu circuito, vai ser da geometria, você já vê explícito depois, né? Vezes a corrente. Né? Então a brincadeira então suponha que você tem isso, mas agora vamos supor que a sua corrente muda no tempo, por algum motivo. Né? Você está mexendo lá na corrente lá que alimenta esse circuito, esse cara muda. Então se mudou, esse fluxo vai mudar no tempo. Se ele vai mudar no tempo, vai criar digamos, uma força eletromotriz aqui, né? Uma corrente induzida, melhor. Né? Então essa força eletromotriz aqui, digamos, induzida, é a lei de Faraday, então é menos a derivada desse carinha, só que esse carinha, toda a dependência dele no tempo está em I, em corrente. Né? Então ao invés de você derivar esse cara daqui, digamos, direto no tempo, I, depende do tempo, você vai derivar esse cara com relação a I, e a corrente I com relação a T. Né? E esse carinha aqui, derivado do fluxo com relação à corrente, é o que a gente chama de indutância. Então essa daqui é uma constante. Né? Por quê? Porque quando você fizer essa integral daqui vai te dar uma função de x, essa integral aqui em x, né, vai te dar um número e vai sobrar esse i. Então na verdade esse fluxo, ele é I vezes L. É isso, a definição do fluxo da indutância é o que sai dessa integral. Né? É todo o resto que não é o I. Né? Então você deriva esse cara com relação a I, é o que sobrou. Então guarda isso, porque depois eu vou usar lá no final que φ é I vezes L. E aqui toda a parte da dependência temporal está aqui na corrente, beleza. Então se você substituir aqui a definição do L, está essa aqui. E a ideia é que, mais ou menos daqui dá para entender, né, que essa indutância ela depende só da geometria do circuito. Na verdade, a conta que eu vou fazer mostra a indutância mútua. A indutância fica um pouco, o resultado não é muito, não serve muito, não é muito claro, mas aqui não é mais para entender, né? Porque isso aqui depende do circuito, da função x. Depois você vai pegar isso dentro da superfície ali do circuito. Então depende da geometria do circuito, realmente. E só da geometria. Então vamos ver exemplos, né? Para ilustrar isso. Só que esse primeiro exemplo ele é bom porque é fácil, mas é ruim porque é meio forçado. Então vamos pegar um toroide. Aqui é Halliday. É só porque conta difícil fazer, mas é fácil. Se a gente fazer uma aproximação meio grosseira, fica fácil. Né? Só pelo menos para ilustrar a coisa. Na verdade, o campo do toroide a gente já calculou usando lei de Ampère. É isso aqui. Esse é um toroide tem N volts. Esse A aqui, tá feia a figura, né? Mas é um corte. Um corte transversal aqui. Isso aqui é a areazinha A. Então, na verdade, o campo é esse aqui, μ0 N I 2π ρ. Rho é a distância aqui do meio até onde você está. Só que pegar esse rho daqui e integrar é complicado. Né? Porque esse rho não é o rho, não é simplesmente de A até B, vamos supor que entenda. É todo ponto aqui dentro. Né? Então ele vai. É muito estranho, essa conta é difícil. A gente faz uma forçada aqui e troca essa distância. Acho que tem vizinhos aí. Troca a distância para uma distância média. Né? Aqui do meio. Então esse cara fica, digamos, tira a média aqui, né? Esse 2πρ, então aqui seria o valor médio, é, digamos, o comprimento médio desse toroide. Né? Se você corta aqui esse cara na seção A e abre, né? Aí mais ou menos na média que tem seria, digamos, esse comprimento L. Né? Então eu estou aproximando isso aqui por L, beleza. E agora a indutância. A indutância você tem que pegar o fluxo total no seu circuito. Né? Aqui tem uma coisa diferente, porque geralmente o seu circuito é uma superfíciezinha, né, que o cara está passando. Só que o toroide, digamos, ele é um circuito fechado em si. Né? Então, na verdade, esse fluxo aqui é o fluxo em cada corte desse. Né? Então, aqui você tem um B furando esse A, mas aqui tem um B furando A, um B furando A, em todo lugar um B furando A.
Então, na verdade, quando você tem n voltas, né? Então você tem n espiras, né? Então, na verdade, o fluxo total é nBA. Aqui, porque, na verdade, é o fluxo de uma espira, de outra espira, de outra espira, de outra espira, você está somando todos. Né? Que é essa ideia de indutância. Autoindutância é a indutância do campo magnético criado em todo o circuito. Né? Então, por isso que tem esse fator n aqui de novo. Então, tem n duas vezes, vai ficar n ao quadrado. Então, eu substituir aqui, vai ficar n ao quadrado. E aqui vai derivar esse cara com relação ao i, né? Cortou o i. Então, ficou μ0 n sobre L e outro n ao quadrado. E o azinho que está aqui. Então, isso daqui é a indutância do toroide. Né? Tá aqui. Beleza. Só para ver como é que... E repara que esse cara só depende do quê? Da geometria, né? Quantas voltas você tem, o n, a área aqui da seção e o comprimento do toroide. Só para ilustrar. Se você quiser voltar aqui para esse distância média, é só pegar aqui e voltar, tanto faz. Beleza. Agora tem um alarme aí também, provavelmente está pegando, tá demais, hoje está demais. Vamos embora, vamos continuar. A ideia de indutância mútua é autoindutância, né? Então esse circuito vai, cria uma corrente, essa corrente cria você tem um circuito, uma corrente, essa corrente cria um campo, né? Esse campo cria um fluxo na superfície cuja a corrente forma a borda, né? Só que, digamos, se você tem mais de um circuito, né? Então, supor que esse cara aqui cria um campo magnético, né? Vamos supor que esse cara tem uma corrente rodando aqui, esse cara cria um campo magnético assim, fechado. Esse cara daqui também cria um campo magnético assim. Então, esse campo magnético criado por esse, digamos por esse, tá furando essa superfície desse circuito daqui. E esse circuito também cria um campo magnético, né, que também fura ele. Né? Tá? Aqui, na verdade, você tem a autoindutância dele, junto com o que a gente chama de indutância mútua, que é o que um faz no outro. Né? Então, seria o fluxo magnético nesse circuito devido ao campo criado por outro circuito. Né? Então, por isso que esse BI, eu estou dizendo que é o campo, o circuito I, né, é o dele, e todo o resto J é de todos os outros. Né? Então, o que é o fluxo aqui total? É o fluxo que ele, digamos, o I, cria nele mesmo, né? E o que todos os outros criam no I. Né? A pessoa botou I aqui é 5, né? Então aqui Φ, o 5, 1, né? Então o que o circuito 1 cria no 5. 5, 2 é o que o circuito 2 cria no 5. Por aí vai o 5, 5, que é, o dele mesmo, que é a autoindutância. E por aí vai até o 5, 10. Vamos supor que são 10. Então essa aqui é a notação. Então vai pegar e vai derivar. A gente quer saber, digamos, usando lei, vamos supor de novo que essas correntes aqui variam no tempo, né? Então, se um desse aqui não varia no tempo, ele não vai contribuir em nada. Vamos supor que a priori todo mundo pode variar no tempo. Então a ideia, mesma coisa, usar tipo, a regra da cadeia. Né? Então esse daqui vai ser a soma, né? Você vai derivar cada um aqui no tempo usando a regra da cadeia. Então vai derivar esse cara com relação, ele só depende da corrente dele. Né? Então esse cara daqui depende da corrente, ele é proporcional à corrente I1. Vai derivar esse cara com relação à corrente I1, derivada do I1 com relação a T. Aqui mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Né? Então isso daqui, né? Então a derivada disso com relação a Φ IJ com relação a IJ, né? Eu estou chamando de MJ. Aqui não tem soma. Né? Esse cara está repetindo, mas não tem soma. Então esse é MJ. Então aqui fica MJ, aqui tem a soma, em J. Né? Então esse cara é simplesmente o MJ. O que é o Φ, né? Φ IJ é MJ vezes IJ. Então é o mesmo argumento o outro lado. Então aqui não depende da corrente, esse MJ, né? E esse φ é proporcional, cada φ aqui é proporcional à sua própria corrente correspondente. Então esse cara aqui a gente vai mostrar depois, só depende da geometria do sistema. Isso aqui é fácil, quando I é diferente de J. É fácil mostrar. Então esse objeto que a gente chama de indutância mútua. Né? Obviamente, quando I igual a J, é o que a gente tinha discutido antes. Né? Então o MII é o L. O LI no caso aqui, né? Então esse cara é a indutância, o MII é a indutância do iésimo circuito. Né? Isso aqui, indutância mútua, só para marcar. Beleza? Não tem muito problema aqui não. Então, pegar assim, o mesmo exemplo, né? Tá ficando ruim de fazer essas coisas aqui, é difícil dar esse aspecto tridimensional porque eu não fiz essa figura. Né? Mas aqui a ideia é assim, você imagina que, aqui um pouco de imaginação. Você tem um toroide, digamos, tem um objeto, um cilindrão oco. Aí você chegou e enrolou um fio vermelho em volta dele, N1 voltas.
pegou agora depois, digamos, até por cima, né? Ou uma parte dele, ou a parte do outro, você enrola o outro fio, né? Que é com o azul, N duas vezes. Né? Então esse cara tem uma corrente 2, esse cara tem uma corrente 1. Ele está assim, mas ele está enrolado em todo o toroide, os dois. Né? Então eles podem passar um pelo outro. Então a questão é que um vai criar um campo magnético assim, né? O outro assado, né? Para E igual a 1, para E igual a 2. Obviamente, então a gente vai ver digamos, a indutância que digamos aqui, que um cria no outro, né? Aqui é o N, aqui faltou a área, né? Desculpa, né? Aqui tem que ter a área, né? Esse é o campo magnético furando a área, o fluxo. Então aqui faltou o A, né? É o mesmo Azinho. Então aqui era NI, BJ, A. Por que I sim? Por que NI e BJ? Porque eu estou olhando esse cara, digamos, aspira 1, a vermelha. Né? Aqui, né, esse cara tem N vezes a área, N1 vezes a área. Mas eu estou olhando, digamos, o campo criado, digamos, pelo 2, né, pelo azul. O azul é o que seria o B2, então que seria que Φ1, 2, eu estou vendo ainda o fluxo magnético na espira 1, criado pelo campo magnético da espira 2. Né? Se for 1,1, é ele nele mesmo, é a indutância. Né? Se for 2,1, é o oposto. Mas beleza, então você substitui aqui e o resultado é esse. Né? Okay. Você deriva esse cara com relação a Φj, o IJ é o que sobrou. Então o MJ é isso aqui. Então MJ é isso. Obviamente, se você pegar I igual a J, ele vai dar a autoindutância, que é o que estava lá no outro. Mi0 N ao quadrado A sobre L, né? Para o 1 e para o 2. Então aqui você tem, digamos, a priori, 4 quantidades. M11, M21, M12 e M22. Né? M11 é L1, M22 é L2. Né? É a indutância do 1 e do 2. M12 é no 1 criado pelo 2. E o 21 é no 2 criado pelo 1. Mas repara que eles são iguais. Né? Bota aqui, troca I por J, dá a mesma coisa. Então aqui, estão eles, né? Então escrevi explícito. Então M1 é L1, M22 é L2, M12 é igual a M21, que é esse cara daqui. Beleza. Isso aqui é geral. A gente vai ver também na abordagem mais geral que eu vou fazer aqui. Né? E aqui é uma coincidência, uma propriedade aqui particular. A gente vai ver que na verdade isso aqui é um limite de uma desigualdade, isso vai ser a última coisa do vídeo, né? Que tem uma relação entre L1, L2 e M12 ou M21. Né? Repara aqui, né? Que se você multiplica esse por esse, e aí vai ficar esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, aqui já é ao quadrado, e tira a raiz, dá esse cara aqui. Né? Então M12 é a raiz de L1 L2. Na verdade, para qualquer circuito, se você tem dois circuitos quaisquer, né, dá para o sistema, o M12, a indutância mútua, é sempre menor ou igual do que isso. Então aqui é quando você satura o toroide, a indutância mútua. Então aqui vamos analisar melhor essa questão da indutância mútua, derivando uma fórmula geral. Né, agora não vamos identificar qual circuito. Né? Vamos dizer que você tem dois circuitos, um cara tem um caminho C1, outro tem um caminho C2, um cria o campo B1, outro cria o campo B2, vamos calcular um no outro. E a gente tem uma fórmula geral, que não é para usar, né? Mas é porque da forma dela você tira é fácil ver algumas propriedades. Né? Primeiro que só depende da geometria, vai ficar óbvio. Outro que é simétrico. Né? Então, aqui eu botei 1 e 2, mas poderia botar I e J. Né? Mas a questão é que são dois. Então, repara aqui que esse B1. Então, esse cara, ele é o campo magnético criado pela espira 1. Né? E esse campo magnético é o quê? É o rotacional do A1. O que é o A1? É essa daqui. Lá que a gente já tem de Biot-Savart. Né? Então, porque eu estou escrevendo em termos do... Não direto aqui o B, né? Estou escrevendo em termos do A, porque isso vai me ajudar. Então, essa é a corrente 1, integrando o circuito 1, mas eu quero saber aonde o potencial, no ponto X. Aqui, nesse caso eu chamei de ponto X2. Então você vai integrar em 1, esse cara é função de X2, né? E aqui você vai tirar o rotacional do X2, porque aqui você está derivando onde você está querendo saber onde é o campo magnético. Então você pega o A naquele ponto, tira o rotacional dele naquele ponto. Né? Então mas por que eu estou chamando esse cara de X2? Porque esse X2 é algum ponto dentro da superfície criada pelo circuito 2. Então, na verdade, o que a gente vai calcular, então, vai integrar esse cara em X2, no circuito 2, né? Então você vai ter indutância mútua, né? A indutância mútua no circuito X2.
Então, o fluxo magnético no circuito X2 criado pelo campo magnético do circuito 1. É isso, acho que deu para entender. Então esse M121, né, é esse fluxozinho que é o que eu estou falando. Então eu vou pegar esse cara daqui, o campo magnético do 1, integrado, né, eu estou escrevendo aqui em termos do potencial, na superfície do 2. Então esse S2 é do 2. Por que eu dividi aqui por 1? Na verdade eu derivei esse cara com I1, não tem esse I. Né? Mas se eu não quero escrever, eu quero escrever o A, que fica mais fácil, só para economizar. Então eu derivei, não tem o I, né? Mas eu multipliquei e dividi por I para aqui ficar o A de novo. Né? Eu quero dizer assim, que aqui não tem I nenhum, né? Porque quando você substitui aqui o I corta. É só um jeito de escrever para eu manipular esse cara aqui mais rápido. Porque esse rotacional aqui, né, você vai usar a lei de termo de Stokes. Então esse fluxo daqui é a circulação do A1. Isso aqui é até um bom comentário, que lembra que o A, potencial vetor, não é físico. Né? Mas repare que a circulação dele é física. Né? Porque volta daqui para cá. O que é a circulação do potencial vetor? Usa os Stokes, né? Então é rotacional do A1 na superfície, né? Numa superfície cuja borda é dada pelo caminho aqui, né? Aqui o del S2. Então, mas isso daqui é o fluxo magnético é físico, né? Então isso aqui é físico, mas não é só um comentário. Mas aqui beleza, usou os Stokes, é isso. Né? Porque agora daqui eu posso substituir essa forma. Então eu substituo aqui com esse cara aqui, agora eu posso cortar o íon, tranquilo, só para fazer isso. Então aqui não tem corrente nenhuma, μ0, 4π. Isso, essa é integral C1, C2, dL1, dL2. É só isso. Então repare que esse aqui é o resultado. Já acabou. E o que é bonito desse resultado? Primeiro, é que então você vai integrar no circuito 1. Aqui eu estou botando TIJ. Circuito 1, circuito 2, aqui X1, X2. Então você tem um aqui, o outro lá. Tem que fazer essa integral e esse produto escalar. Então aqui já está evidente que se você troca I por J, não muda nada, que a módulo aqui, esse produto escalar não muda, então ele é simétrico. Né? E aqui também, só para deixar claro que isso aqui só depende da geometria, só depende do caminho dos circuitos, só depende aqui de C1 e C2. Né? E mais nada. Então quer dizer assim que o seu fluxo é exatamente isso vezes a corrente. Porque aqui não tem mais dependência em nada, nada aqui muda no tempo. Né? Então se a corrente muda no tempo, só não tem corrente aqui, né? Então toda a dependência do tempo daqui está no I. E isso aqui é simplesmente um número. Então, comentar isso, então só depende da geometria, e é simétrico, e pode ser positivo ou negativo. Isso aqui é importante. A indutância, a autoindutância, o L, ele é positivo definido, porque até devia ter comentado lá, mas é porque você define assim. Né? Você calcula o fluxo, escolhe o N lá no fluxo, para aquele fluxo dar sempre positivo. Né? Então lá é positivo definido, para ficar certa a equação, porque senão aquele sinal do menos da lei de Lenz fica confuso, né? Porque a gente vai usar depois do circuito. Então lá é positivo. Aqui não. Repara que ele ser positivo ou negativo depende desse DL. Então, por exemplo, depende do sentido, vamos supor que sejam duas espiras. Né? Um espira rodado para cá. Se essas duas espiras estão no mesmo sentido, você botou uma espira aqui e uma espira aqui. Então, DL você vai integrar aqui 1, DL você vai integrar aqui 2. Então, esses DL sempre estão assim. Então, quando você fizer o produto escalar, esse cara vai dar positivo. Então, eles estão, digamos assim, estão enrolados no mesmo sentido. Se você pega um fio, então enrola, né? Esse cara é um solenoidezinho, né? Ele vai ter uma indutância, esse aqui vai ter uma outra indutância. Né? O campo magnético passando por dentro. Esse aqui no campo magnético passa pelo outro, né? Essa indutância mútua. Então, essa indutância mútua ela é positiva, porque estão enrolados assim. Se você pega o mesmo cara agora enrola assim e o outro enrola ao contrário, né? Quando você for fazer a integral aqui, um DL vai estar assim e digamos assim, um vai estar rodado assim, o DL, e o outro vai estar rodado assim. Né? Então, quando você fizer esse produto escalar, eles vão estar opostos. Vai dar negativo. Isso aqui é legal. Então, o sinal pode ser um, pode ser outro. Dá para zerar? Eu não sei. Né? Tem que dar sei lá, eles têm que estar enrolados meio de pensar talvez de jeito para ficar sempre ortogonal isso daqui. Zerar, não sei dizer. Mas, e também é que é óbvio que só depende da geometria, só depende da forma de C1 e C2. E agora só o último comentário, que a priori você pode botar 1 aqui, II. Só que II vai dar pau. Né? Primeiro, aqui tudo bem, você vai ter que integrar um cara, não é esse DL ao quadrado, né? É DL integrado num, né, digamos linha, e depois integrado no outro.
Mas aqui necessariamente, como é o mesmo circuito, né, uma hora você vai ter que fazer, vamos supor que você vai integrar o linha, manter o x1 fixo. Então uma hora o x1 é qualquer ponto lá do circuito 1. Né? Mas uma hora esse x'1 vai virar o x1, né? Porque ele está no próprio circuito, uma hora vai passar por ali. Então esse cara daqui uma hora vai ser igual, vai explodir. Né? Essa fórmula não serve para calcular a indutância mútua, mas ela dá a ideia de que esse cara só depende da geometria. Mas vamos embora lá, para entender aqui. Aqui é brincadeirinha. Né?